Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Jesus na vida de vocês, nas nossas vidas. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o livro de Joel. É um livro muito bom, que a gente possa refletir nessa palavra sobre restauração, sobre restituir. Assim vamos falar um pouquinho. Joel foi um profeta menor, né, no Antigo Testamento. Vamos dar início à palavra, amém? Deus abençoe a vida de vocês. Quando a gente fala assim sobre restituir, restaurar, eu lembro que Deus fez uma grande obra na minha vida. Restituiu minha casa, minha família, meu casamento e restituiu também a minha presença com Deus, né? Pelo sacrifício de Jesus. Hoje nós estamos restituídos ao Senhor. Andávamos afastados do Senhor, até a glória do Senhor. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Amém? Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai amado, Pai querido. Nesse momento estamos na Tua presença para glorificar e exaltar. E agradecendo pela palavra de hoje, pela palavra de restauração, a palavra de instituir. Que meus irmãos possam ouvir essa palavra, que eles possam colocar e buscar o meu Senhor, que eles possam ter suas casas restauradas, seus familiares restaurados, seu casamento. Assim nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém? Está lá em Joel 2, capítulo 2, verso 25. Porque eu restituirei os anos que foram consumidos pelo holocausto e pelo gafanhoto, pelo migrador e pela oruga, pelo grande exército que enviei contra vós. E aqui é a Bíblia, né, Almeida. No contexto do livro de Joel, o autor e data, Joel é um dos profetas menores, provavelmente escrito entre o século IV e o século VI a.C. O principal tema aqui fala sobre o julgamento iminente sobre Judá e como o arrependimento e a volta a Deus são essenciais para restaurar a nação, né? Como eu falei aqui, sobre o quê? Sobre o julgamento e restauração e o arrependimento a Deus, né? Quando a gente se arrepende, quando a gente busca a restauração em Deus, como eu falei, busquei quando eu tive meu casamento, né, destruído pelo pecado que eu cometi, pelas falhas que eu cometi, mas busquei ao Senhor para que Ele possa restaurar. Me arrependi primeiro pelos meus pecados, pela minha falha, e Deus restituiu toda a minha casa, toda a minha família. E aqui em Joel, restauração é prometida. O versículo reflete a promessa de Deus de restaurar os danos causados por pragas, etc., que se refere à desesperança e crise enfrentada pela nação. Simbologia do Holocausto é a diferença praga representa diversos desafios e tragédias que pode consumir os recursos e a vida de um povo. A menção destas pragas enfatiza a profunda necessidade do povo em retornar a Deus. Esperança renovada, né? Este versículo não apenas transmite a ideia de que Deus repara o que foi perdido, mas também traz esperança de renovo e reparação. É um chamado para confiar na providência de Deus. Confiança em Deus, mesmo nas maiores dificuldades, Deus promete que haverá restauração. Como eu falei, quando aconteceu, quando eu busquei o Senhor, eu sempre ouvia falar as pessoas, né, os irmãos, os pastores, os profetas falando que Deus ia restaurar a minha família, restaurar meu casamento. E a confiança e a esperança no Senhor. Não nos homens, mas no Senhor. A palavra do Senhor nos fala sem palavras. Na esperança, fé, né, que Ele vai restaurar tudo aquilo que eu tinha perdido. Por causa do meu pecado, por causa da minha falha. Mas me arrependi dos meus pecados, das minhas falhas. E Deus restaurou a minha casa, a minha família. A importância do arrependimento. Meus irmãos, se a gente quer alguma coisa de Deus, primeiramente a gente tem que arrepender, confiar, fé em Jesus Cristo, buscar o Senhor de todo o coração, deixar que Deus venha transformar nossas vidas, deixar o pecado atrás e viver uma nova fase na nossa vida,
É viver de acordo com a palavra do Senhor, buscando ao Senhor todos os dias, buscando se consertar todos os dias, porque todos os dias nós pecamos e precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias, para que nossa vida venha ser todo dia seja restaurada. Este trecho destaca o poder do arrependimento para trazer transformação e renovação. Tempo de espera. Muitas vezes a restituição pode levar tempo, requer paciência e, como a gente fala, pode levar tempo, pode levar 2 anos, 3 anos, mas o importante é confiar. Aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Irmão, se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Pode demorar 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não sei o propósito de Deus na sua vida, na minha vida. A minha vida foi para 2 para 3 anos. Tem gente que é 5, 10 anos, 15 anos. Tem gente que é 1 ano, 6 meses. Mas depende da sua busca, depende do seu buscar com o Senhor, depende do propósito que o Senhor tem na sua vida, na vida dos seus. Porque no meu não foi só para mim, mas também foi na minha esposa, meus filhos, toda na minha casa. Deus precisou fazer um rebuliço muito grande para que a gente possa estar confiante e fiel a Ele. E lembrete poderoso da misericórdia de Deus na sua disposição e em restaurar o que foi perdido em nossas vidas. Essa passagem encoraja os crentes a se voltarem para Deus, mesmo em tempos difíceis, confiando que Ele pode reverter a situação adversas. Quem confiar, meus irmãos? Confiar que Deus é fiel para cumprir. Mesmo que você ache que não vai dar certo, que às vezes pode demorar, mas é confiar em Deus, que Ele vai restaurar aquilo que o holocausto, que a praga destruiu, que o pecado destruiu. Deus vai restaurar, mas se arrependa e volte para o Senhor. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém?